Shalom, shalom a todos. Que Yahweh nos abençoe. No nome de Yahushua HaMashiach. Eu queria hoje compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo no nosso curso de discipulado. Eu não tenho, assim, noção do tamanho do que se tornou o discipulado israelita da Escola dos Nazarenos. Eu, particularmente, não acreditava que chegaria a esse ponto. Mas a gente joga a semente, vem outro joga água, outro vem e poda, outro vem e ajuda a árvore a crescer até dar frutos, né? Então eu queria mostrar para vocês a importância de você entender sobre o que você tem que fazer nos dias de restauração. Eu estou vendo muita coisa acontecendo, não só dentro do rede social, como congregações, sinagogas e igrejas e etc., grupos de restauração ou desigrejados, seja lá o que for, que as pessoas estão tendo um norte diferente. Então eles parecem que estão no norte, mas na verdade eles não estão. Quem acompanha esse discipulado em 2 anos, que a gente comecei em casa fazendo vídeo no Facebook, numa outra cidade que não tinha internet. Depois a gente alugou uma salinha, que era cantinho da Techuvá, que era sei lá quanto que era, 3x3 ou 3x2. Era um fundo de uma casa que tinha uma casinha lá, né, onde tinha um monte de tranqueira do cara lá no fundo. Eu falei, se aluga isso aqui pra mim. Coloquei internet e a gente começou a fazer. E aí eu comecei a fazer os vídeos e terminei em 1 ano toda a Torá. Eu fiz os vídeos de toda a Torá num começo de entendimento israelita, tá? Então eu deixei esses vídeos em aberto, porque começaram muitas pessoas me procurar, e inclusive pessoas me chamavam para fazer vídeos em canais, e outros me indicavam em outros canais e vídeos. Enfim, a gente sempre tentou ser agradável, mas não misturável, tá? A gente tem que ser educado, respeitar a fé das pessoas, mas existe sempre uma questão de mistura. É o shatnez em hebraico, a mistura. Você não pode misturar semente. Você não pode misturar doutrina, você não pode misturar amizade com compromisso, você não pode misturar amizade com dinheiro, negócio é negócio, amizade é amizade, irmandade é irmandade, respeito, respeito e fim de papo. E eu recebi hoje, eu não faço essas coisas que eu estou fazendo agora, eu recebi hoje uma mensagem. Como eu abri o discipulado para todos, tem muita gente entrando no discipulado e queria saber como que começa. Eles querem o norte, porque eles me veem em outros canais indicando os vídeos, o curso, as escrituras e etc., né? E as pessoas chegam até a gente por alguma indicação. E eu recebi pela primeira vez hoje, e vou compartilhar aqui para vocês verem. Não vou colocar o nome da pessoa, só vou colocar o que ela escreveu. E eu até postei no curso de discipulado para as pessoas que fazem parte, né? Esse áudio dessa pessoa, dessa irmã, que essa irmã foi de um grupo religioso chamado Testemunhas de Yehoshua desde pequena. Ela é casada há 21 anos. Testemunhas de Yehoshua é como se fosse um grupo de restauração ultra-ortodoxo de bitolação. Eles conheceram que o nome Yehoshua não é Jesus, e eles ensinam isso de uma forma confrontante. Tem grupos que até utilizam as túnicas, né, que é uma veste israelita, é um mandamento, só que eles fazem disso uma religião. E eles são ultra ofensores.
E desde o começo eu já conheci o início desse grupo, faz muitos anos que esses caras começaram. E é uma porta para alguns que estão ali dentro sair dali. Então hoje eu consigo entender que toda porta que você entra, seja lá o que você for, o grupo que você for, a igreja, a sinagoga, curso até de internet, canal de internet, é uma porta. Tem pessoas que vão sair dessa porta, tem pessoas que não vão ficar, que vão ficar. E ela me escreveu algo que eu vou ler para vocês. E ela me disse que esse grupo ele começou a ter todas as tradições judaicas, que começam assim. É um retorno à fé judaica, de tradições do judaísmo. É diferente de retornar à fé israelita, sem que você utilize os dogmas humanos do judaísmo tradicional ortodoxo oficial em Israel. E as pessoas que vão para esse lado dessa igreja, dessa testemunhas de Yehoshua, né? Tem testemunho de Jeová, testemunho de Yehoshua, tem testemunho de tudo quanto é coisa, entendeu? Mas ninguém estava lá presente, né? Isso é complicado. Mas tudo bem. A gente tem que dar um voto de confiança, né? E essa mulher entrou em contato comigo, disse que ela era judia ortodoxa. E eu conheço um pouco de ortodoxismo e conheço todos os bastidores de trás para frente do judaísmo ortodoxo. E quando alguém fala que é de judaísmo ortodoxo, eu sei detectar se isso é verdade ou não. Então, existem dois tipos de pessoas que são do judaísmo ortodoxo. Os que nascem dentro do ortodoxismo, que são judeus, que nascem dentro dessa cultura israelita, desde o berço, com avós e bisavós de judaísmo. E existem os judeus ortodoxos que se convertem ao ortodoxismo. Então, eles conhecem, de alguma forma, a sua origem judaica pela parte da mãe, né? E eles fazem uma conversão, que é um longo caminho para você fazer parte do judaísmo ortodoxo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é negar todos a fé que existe, principalmente do cristianismo relacionado ao Messias, seja ele com o nome de Yeshua, ou Yehoshua, Yahushua, Jesus. Para eles é tudo a mesma coisa, né? Por causa dessa mistura que houve do cristianismo e dos nazarenos, que nós fazemos hoje parte do grupo dos Netzarim. E eu vou mostrar essa carta para vocês e depois eu vou explicar o que está acontecendo. E eu vi que a nossa ajuda, né, do nosso projeto, da minha forma de estar ajudando e cooperando com o Reino de Yah, de fazer esses vídeos, tem alcançado agora pessoas de Israel, pessoas do Brasil todo, do mundo inteiro. O engraçado é que foi sempre através de indicações de pessoas. A gente tinha, assim, sempre ensinava, mas a busca pela internet foi tão grande que as pessoas estão desesperadas em querer conhecer a verdade. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: como que você vai começar nessa fé nazarena? Olha o que essa irmã passa, que ela passou, e olha o que... deixa eu ver aqui. Olha o que você pode estar passando também. Escuta isso daqui, ok? Ó, Yahussef. Olá, somos do Espírito Santo, temos acompanhado os teus vídeos e já passamos por tudo que você já passou pela fé. De guardar o sábado pela lua, que é o calendário judaico lunar, e o Shabat lunar, que nós já passamos por todos esses calendários. Até fizemos conversão ao judaísmo e fizemos aliar, que é o retorno para Israel, para morar lá e se tornar um judeu, a Israel. Isso aqui que me chamou a atenção, porque quase ninguém consegue fazer isso. Existe um processo muito longo e grande de ensino ortodoxo, negar o Mashiach, tem que ter origem judaica de mãe, de vó, bisavó e etc. E quando ela disse isso, eu desconfiei, porque tem gente que fala que é judeu e não sabe nem o que é um kippá, né? Então, mete a barba na cara, deixa crescer, coloca um kippazinho, um talitezinho e tal,
e diz que é judeu. Fala shalom, deixa a barbona, põe camisa branca por baixo e tem uma camisa preta por cima e diz agora que é do judaísmo ortodoxo, o judaísmo de Moisés, do povo da Torá. Tá, quem não conhece, que a maioria não conhece, vai como uma presa fácil. E ela diz, hoje estamos no Brasil e acreditando no Mashiach. Falei, peraí. Uma pessoa foi de judaísmo ortodoxo, primeiro foi de uma congregação de testemunhas de Yehoshua, que é um grupo de restauração ultra farisaico no que eles creem, contra o cristianismo, contra tudo, começa a absorver partes do judaísmo e tal, e depois veio uma pessoa lá e começou a falar sobre o judaísmo, que estava tudo errado, e ela se converteu ao judaísmo, e um rabino levou eles até a conversão. Para isso teve que negar o Mashiach. E só que ela diz aqui, hoje estamos no Brasil, quer dizer, não está mais em Israel, e acreditando no Mashiach. Falei, mas por que isso, né? Eu fui investigar. A semana passada tive um sonho, que estava numa palestra, onde as pessoas eram interrogadas sobre sua fé, e todos respondiam sobre sua fé. Todos, presta atenção agora. Uns diziam que era do judaísmo, outros diziam que era do cristianismo, outros messiânicos, e tinha os outros. Esses outros aqui, tinha mais gente lá dizendo que estava seguindo uma fé, seja ela qual for, né? Um monte de gente com grupos, com pensamento, com etc. E todos recebiam um sorriso de satisfação do palestrante, que dizia muito bem, né? Ficava muito bom, ficava uma coisa, não, muito, que legal, isso aí é muito bom. Seja lá cristão, judeu, a mistura, judaísmo, cristianismo e esses outros são os neo-religiosos dos dias de hoje, né? Principalmente os que utilizam esse canal aqui de internet para ensinar as pessoas algo sobre as escrituras e que não são formados pela escola que nós vamos falar aqui. Então o cara aprende 5, 6 coisas, começa a falar de outras coisas que dá ibope, que é coisas que sobre conspiração, sobre fim dos tempos, acabar o mundo, sobre perseguição, sobre coronavírus e um monte de coisa que as pessoas, nova ordem mundial e perseguição, e é o que eu só tenho recebido gente dessa forma, né? E é difícil lidar com essas pessoas porque a gente ensina só a Torá e as pessoas querem outras coisas. E o sonho dela é que ela viu que muita gente falava que era de todo esse tipo aqui, ó, judaísmo, cristianismo, messiânicos, né? Messiânicos pode ser até nazareno, pode ser judaísmo messiânico, né? E etc. E ele falava, muito bem, quer dizer, não tem problema nenhum, tá tudo isso aqui, é tudo certo. É o que você vê hoje? Não, o que importa é um pouquinho de judaísmo certo, um pouquinho do cristianismo, messianismo, cursinhos online de salvação, o mini para você entender sobre salvação. E que bom, você conhece o nome, né? Você conhece o Shabat, deixa de comer porco. É uma coisa assim, só que um palestrante gosta dessas coisas. Esse palestrante eu sei quem é hoje, tá? Ela disse que é um sonho dela. Quando se dirigiu a mim, ela falando, respondi que eu era o quê? Uma Netzer, ou Netzar, que é feminino de Netzer. Uma nazarena, Netzarim. Com orgulho, ó, ela falou, eu sou uma nazarena com orgulho. Uma pessoa que foi do judaísmo ortodoxo, se converteu ao judaísmo ortodoxo, cria no Yehoshua, o Mashiach antes, depois negou, teve que passar por um longo processo de conversão, por rabinos de Nova York, rabinos de Israel, um negava ali a dela, o retorno, outro invalidava o documento, o outro validava, o outro não, enfim, ela conseguiu a validação desse retorno dela num grupo judaico da CIP, que é judaísmo liberal, que eles não exigem nada para a pessoa tá fazendo aliar, mas tem que ter o básico de coisas ali, que não é do judaísmo ortodoxo. E quando ela disse que ela era uma nazarena com orgulho, no sonho que ela está tendo, e ele mudava o semblante, ó, depois que ela disse isso, ele mudou o semblante,
e recuava, ó, ia para trás e bradava. Não é que ele falava, ele bradou, ele falou muito alto. Não! Isso não! Foi o sonho que ela teve. Aí ela fala, Youssef, acho. Ela diz que acha, que ela não tem certeza, porque tudo que ela tem hoje de ensino do judaísmo ortodoxo, a família dela segue tudo do ortodoxismo, mesmo no Brasil. Acho que foi um aviso dos céus. Então deixa eu voltar aqui. Foi um aviso dos céus. E eu estava ligando com isso daqui, ó. Quando nós estudamos sobre a Parashá de Bereshit, de Gênesis, que a gente estudou os 5 livros da Torá durante um ano, Torá, Profetas e Novo Testamento, Brit Hadashah, que eu deixo em aberto no meu canal. E numa parte, quando Faraó perseguia a Israel, cada vez mais oprimia Israel, numa perseguição vista, tá? Real, não é essa coisa que você acha que está em perseguição, não, de caos mundial. Você não está passando caos nenhum, querido. Você está comendo, você está na sua casa, você tem seu trabalho, você anda na rua, ainda pode reunir, tem certos países que não. Mas aqui em outros do mundo ainda você pode. O antissemitismo, a perseguição do judaísmo começou na Europa, na África, no Oriente Médio, onde o islamismo se levanta, né? Tá tentando se levantar em outros continentes e tal. E tem outras coisas que acontecem em outros âmbitos de perseguição, mas não tem nada que você tá perdendo a cabeça por aí, né? Nada. E aí, Yahweh diz assim para Moshe, para Moisés, quando o Faraó ele começa a perseguir de verdade os israelitas que estavam no Egito. E olha o que ele diz. E realmente por esta causa eu te levantei, ó, falando para Moshe, para mostrar em ti, em você, o meu poder. Eu te levanto para mostrar o meu poder, o que eu quero, os meus ensinos. A minha forma, a minha Torá, a minha bússola, a minha diretriz, a minha doutrina, a minha Torá, meus ensinos, o que é certo, o que é errado. Pouco me importa o que você faz. Que você viveu até agora no Egito, porque você se perdeu, se misturou com o Egito, agora eu vou mostrar o meu poder para você. Para quê? Para quê? Essa é a resposta. Para que o meu nome possa ser declarado ao longo, leia aqui comigo, de toda a terra. Não só no Egito, Mitzrayim, mas ao longo das gerações, em volta dos países que estavam ali na época do exílio de Israel no Egito, no cativeiro, como até hoje, você vê que a maioria das passagens do Criador no Antigo Testamento e no Novo, fala assim, para que você saia do Egito, que você não se misture com os egípcios, que você não pise lá naquela terra, que eles te escravizaram. O primeiro mandamento, ou primeira palavra dos 10 palavras ou 10 mandamentos é: eu sou Yahweh teu Elohim, que te tirei da terra do Egito para fora da terra da escravidão. Quer dizer, o Egito é uma escravidão, mas quem buscou essa escravidão foi o povo que foi para lá, os próprios israelitas, né? Para tentar uma vida melhor, um dinheirinho melhor, um empreguinho melhor, uma doutrina melhor, né? Um ensino mais gostoso de se ouvir, entendeu? E aí eu liguei com todo mundo que estava entrando em contato comigo, que até entra e diz assim: Youssef, olha, eu quero aprender, eu não sei nada, eu quero começar, eu preciso saber sobre isso, sobre aquilo. E aí eu sempre falo: olha, irmãos, você tem que agora começar do zero, e você tem até o último fôlego de vida seu para você aprender. Mas a maioria me diz assim: ontem eu recebi um aqui, um casal que está vindo em casa, e etc, e dezenas de pessoas. Agora não estou recebendo quase mais, porque eu ainda estou com meu braço estourado, né? E terça-feira eu vou no médico para ver como é que está isso aqui, para ver se dá para fazer a fisioterapia já ou não dá. Então eu não tenho como receber, porque agora eu vou começar a fazer fisioterapia durante meses, e para voltar o movimento do meu braço. Então eu estou vendo que muitas pessoas do nosso grupo aqui do Imabyte está passando por uma perseguição
local, familiar, sabe? Coisas acontecendo com cada um aqui. Depois que a gente começou a ensinar a Torá, ensinar sobre os nazarenos. Que aquele palestrante da irmã disse que bradou e falou assim, não, isso não! Agora, que tipo de messiânicos, judeus, cristãos que existem? Desigrejados? Que tipo de religião que existe hoje? Todos os palestrantes falam, não, isso aqui tá bem, não tem problema, tá ótimo. Um manualzinho de salvação, né? Eu não sou israelita, mas tem um manualzinho lá que usa algumas coisas de Israel, né? E Yahweh está manifestando o nome dele no meio da perseguição para salvar os escolhidos remanescentes. E hoje, passado a escravidão do Egito, a escola dos nazarenos que herdou o sacerdote de Melquisedeque, os únicos que podem ensinar, os únicos que podem colocar a mão na sua cabeça e ter imposição de mãos. O que é isso, Yahussef? As pessoas chegam até mim e dizem assim, irmão, eu vim de grupo tal, de grupo tal, de grupo tal, de internet, vi seus vídeos em canais, ou pessoas falando sobre você, e eu fui no seu canal. E aí, quando ele começa a estudar a Torá, ele tem que tomar um norte, um rumo diferente. E aí eles depois, alguns vêm aqui em casa, vinham, né? Porque agora a gente está recebendo pouca gente. E uns dizem assim, olha, eu não tinha filho, porque eu achei que o mundo ia acabar daqui 6, 10 anos. E aí, quando o Messias voltasse, a gente podia ter filho, né? Era messiânica, então agora vai ter a tribulação, ensino que não vai dar tempo. Aí outros ligam assim para mim, Yahussef, mas 3 anos e meio é muito longo, porque eles acham que eu que escolhi esse número, 3 anos e meio, para estudar. Está na Torá, é o ciclo trienal. O judaísmo segue o ciclo anual. Eu fiz o ciclo anual nazareno, Netzarim, para pegar a Torá, os profetas e o Novo Testamento, para você estudar em 1 ano. Porque o certo é estudar a Torá em 3 anos e meio. Só que cada vez que existia um livro nas Escrituras, ele era colocado como regra, como testemunho de fé. Né? Os profetas, os salmos, depois veio a Brit Hadashah, então ele foi incorporado ao ensino da Torá. Para se juntar aqui as 3 partes, Torá, profetas e Brit Hadashah, fosse uma só, as 3 testemunhas. Porque tem que ser 2 ou 3 testemunhas. E aí a maioria chega para mim e diz assim, não, Yahussef, não vai dar tempo. 3 anos e meio é muito, não vai dar tempo. Ah, eu queria estudar aí com você, mas depois tem mais 3 anos e meio e completa um ciclo de Torá em 7 anos, porque o número 7 é o número perfeito, e você tem que fazer um ciclo a cada 7 anos. Aí eu pergunto para você, não vai dar tempo, não posso ter filho, o mundo vai acabar em 2020, vai ter agora a praga do coronavírus, vai haver a desgraça mundial, isso está acontecendo. Todo mundo chegando aqui e ninguém tendo o conhecimento dos nazarenos. E essa mulher teve esse sonho. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Com a mão esquerda, ver se eu consigo. Eu vou mostrar alguma coisa, falar para você aqui algo que eu preciso falar. Você que está chegando agora e quer começar, você fala assim, mas eu quero saber lá da frente, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Irmãos, Yahweh deixou o povo até o Egito 2000 anos fazendo o que quer. Existia alguns patriarcas que seguiam a Torá, entre eles o pai da fé, o gentil Abraão, que foi circuncidado, um gentil de Ur, tá? Ele não era judeu nem israelita não, ele era gentil, pai da fé, tanto dos cristãos como dos judeus, como do Islã, como de todos os grupos que estão aí sendo aprovados pelos palestrantes. E aí, esse povo ficou 2000 anos. Alguns ouviam o Criador e outros não. Para que Yahweh desse a Torá dos céus, a instrução, os ensinos, e desse uma terra no meio dessa terra aqui para que eles ficassem separados e seguissem as instruções do Criador. Então, as pessoas que queriam entrar lá em Canaã, na terra de Canaã, tinham que passar pelo Egito. Tinham que sobreviver ao deserto, para depois receber a Torá.
E eles ficaram 40 anos andando em círculo, para depois receber a Torá, e só os filhos acima de 20 anos que entraram na terra. Fora a descendência de Caleb e Yahushua, Josué e Caleb. E aí os caras demoraram 2000 anos para receber o maior presente dos céus, que era os ensinos e as instruções do próprio Criador em um livro, para que eles seguissem na terra. Doutrina a Torá da terra, a Torá do casamento, a Torá dos filhos, a Torá da comida, a Torá da saúde, a Torá dos astros, do calendário, a Torá da guerra, a Torá da alimentação, a Torá do relacionamento íntimo, do homem e da mulher, a forma que os irmãos tinham que estar uns com os outros, a Torá da submissão às autoridades levíticas, que hoje está na mão dos nazarenos. Tudo isso, eles esperaram 2000 anos, 40 anos no deserto, para depois colocar em prática. E tem gente que pergunta assim, não vai dar tempo, vai acabar o mundo em 2020, vai cair não sei o que na terra, vai fazer não sei o que. Irmãos, as pessoas estão doentes. E elas não estão entendendo que elas precisam se preparar a terra dela para receber a semente do Mashiach, que é a Torá viva. Fazer os estudos da Torá. Mas se não der tempo, você entrou no caminho. Agora, o que não pode é você deixar de compreender as Escrituras desde Gênesis para querer chegar em Apocalipse, no fim dos tempos. E você vê que essas pessoas estão doentes, porque elas estão vindo doentes, porque elas estão com uma mistura. E essa irmã disse assim, olha, o palestrante gostava de judaísmo, gostava de cristianismo, gostava de messianismo e gostava de outros. Esses outros são os que têm a eminência, que ensinam hoje. Entendeu? Gente que diz até que ensina sobre a Torá. Porque o palestrante gosta. Agora, quando você fala que você é um netzer, um nazareno, um netzarim, você é um broto que foi crescendo num toco de uma árvore que ainda existia vida lá na seiva da raiz. E esse broto, o netzer de Shai, a raiz de Shai, que é o Mashiach, foi transferido para os seus discípulos, os nazarenos. E se você não estudar na escola dos nazarenos, não tiver alguém que coloque a imposição de mão sobre você, que você se reúna com nazarenos, que você deixe as coisas duvidosas de lado e vai para as coisas concretas da Torá, você vai ser mais um que o palestrante vai falar assim, continua nesse canal, continua nessa igreja, continua fazendo isso, né, cabeça dura, né? Irmãos, se cabeça dura é ser alguém que está no foco da Torá, que segue as instruções dos nazarenos, que não anda para a direita nem para a esquerda, e perde muitos amigos, entre aspas, para seguir o Criador, é bom ser cabeça dura. Né? Agora, se cabeça dura for aquele cara bitolado, que não se submete às autoridades, que só ele que acha que está certo, ele que dita as regras, porque os nazarenos existe uma doutrina. Aí eu falo para vocês, você conhece o ensino que eu estou ensinando? Será que eu inventei alguma coisa? Será que eu estou inventando alguma coisa? E eu vou dizer para vocês claramente, nós não estamos inventando nada. Tudo que nós estamos ensinando está nas Escrituras. Só que a distorção é tão grande que as pessoas inventam regras dentro dos nazarenos. Como os cristãos inventaram regras dentro dos nazarenos. Para começar o quê? A se distanciar da Torá, do povo de Israel, que é o anti-Mashiach, o anticristo, como você conhece. Aí você coloca lá 5, 6 doutrininhas básicas que as pessoas gostam e diz que você é o básico de salvação.
E a Torá são ensinos que são profundos, são portas que vão ser abertas de acordo com os anos de sua convivência, vivência e relacionamento com seus irmãos israelitas olho no olho. Então a minha pergunta é: esses palestrantes que você tem ouvido na igreja, na sinagoga, nos desigrejados, no judaísmo nazareno, no judaísmo messiânico, que têm ouvido pregar por aí todos os dias, eles estão contentes com você? Quando você fala, eu sou nazareno, judeu nazareno. Aí ele, eu sou messiânico, judeu messiânico. Sou desengrejado, cara. Agora não sigo mais ninguém, não preciso obedecer ninguém, só Yahushua. Que obedecer os outros, pra quê? A Torá é só alguma coisa, isso aqui não precisa, entendeu? Isso aqui não precisa. Ortodoxo? Que isso, rapaz? Vai fazer a conversão como a irmã fez aqui, passou por 5, 6 rabinos, deve ter gastado uma dinheirada, que é caro, e ninguém reconhecia. Aí ela teve que ir para o judaísmo liberal para querer morar em Israel. E foi lá e viveu lá. E sabe por que ela voltou? Ela foi no Beit Din, no dia da entrevista dela, para ser julgada por rabinos em Israel, para reconhecer que ela era israelita, judia, para receber o passaporte israelita. Eu sou judeu, todo mundo quer ser judeu. Ela foi aprovado, e quando ela chegou em casa, o menininho dela começou a doer a cabeça, 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 e levou para o hospital, e fizeram exames lá em Beersheba, e aí quando chegou, seu filho está com meningite. E aí ele começou a piorar, ele ficou cego, ficou surdo, e na UTI 41 dias. Tudo que ela queria na vida de judaísmo ela conseguiu. E ela já conhecia Yehoshua lá, aqueles caras lá do Testemunha. Mas aí foi seduzida pelo judaísmo, aquela coisa de idolatria judaísmo, que a gente idolatra. Ortodoxo, coisa mais fofa, ser judeu. Puxa, ser judeu, cara! Eu lembro quando eu fui na Embraer, eu tava lá esperando para entrar no meu cliente, chegou um cara lá de pasta, tudo falando inglês, aí a menina da recepção pediu passaporte, assim, quando ela abriu o passaporte, tava do lado, tinha aquele brasão de Israel, eu falei, olhei para ele assim, na época, né, era semana de Pessah, e eu vi o brasão de Israel, olhei assim, aí eu comecei a falar com ele, assim, meio em hebraico por cima, né, arrastar, puxei um inglês, peguei o cartão do cara, porque a gente vê um judeu, a gente fica, é a tendência das pessoas. Só que ele não era ortodoxo. Mas se vê um ortodoxo de chapelão, tudo, aí o cara fica seduzido. E aí nesses 41 dias de UTI que essa irmã estava, o marido convertido ao ortodoxismo, morava em Israel e vivia lá, foi reconhecida, conseguiu tudo que todo mundo quer fazer e não consegue. Entrou um irmão que eu não sei se é messiânico, se é nazareno, que ela não diz. Diz assim, tudo isso aconteceu porque você negou o Messias. E você precisa voltar pro Messias. E ela tomou um choque, porque como é que esse cara me conhece, que eu era de lá, testemunho de Yehoshua e tal, eu fiz tudo isso, tal, o cara foi embora, essa mulher entrou em pranto, falou, meu filho, será que é isso? A mulher, né, que sempre tem mais inteligência que o homem para poder ter mais discernimento, né, que a gente é bem cabeçudo, o ser humano tem que ter uma esposa abençoada para ajudar a gente, senão a gente tá ferrado. E essa mulher ficou em pranto e desespero. E o marido foi falar pro marido, olha, a gente tem que voltar pro Mashiach. O que? Você tá doido? A gente acabou aí de receber a dupla cidadania, a gente é judeu ortodoxo, cara. E ela, não, a gente precisa. Ele relutou, mas pelo filho. E o médico falou assim, seu filho vai vegetar. Por causa da meningite. E houve um milagre que esse menino não vegetou. Ele anda, ele fala, ele anda, ele tem todos os sentidos, menos a visão e o ouvido. E ouvir, né? E ela voltou pro Brasil. E segue o Mashiach. E ela entrou em quê? Num canal chamado Um Doido de Youssef Ben Avraham.
que ensina sobre os nazarenos. Que no sonho que ela teve, não foi assim: olha, eu estou seguindo o Yeh Youssef. E o palestrante falou assim: você é louco, não faça isso. Eu estou seguindo os nazarenos. Então vale a pena a gente passar por tudo isso, ensinar, perder amizade, perder um monte de coisa, ser chamado de bitolado, de sectário, e a gente tá no foco dos nazarenos. Quem já veio aqui em casa sabe que a gente não é bitolado. A gente só não se mistura. Eu não vou me misturar. Eu vou continuar assim. Um braço sem braço, um cabeça sem cabeça, vivo ou morto, eu vou morrer nazareno, israelita da escola dos nazarenos. Hassadã, esse palestrante que está usando, como usou a boca de Pedro, não é que o Pedro estava possesso, quando Kefa Pedro disse assim por Machia: você não vai morrer, mestre, onde se viu, você está falando que você vai morrer? E a Yahushua disse assim: sai daqui, Satã. Kefa estava falando palavras sem estar possuído por demônios, ensinando coisas contra a Torá, contra Yahushua. Você sabe se o meu canal, entre aspas, se o meu ensino que eu utilizo nesse canal aqui, o curso dos nazarenos, viola as escrituras e o Messias? Você sabe de onde você está afiliado aí na igreja, no sinagoga, judaísmo nazarenos, igrejados, ortodoxos? Vocês estão ensinando o certo, parecendo ser certo? O palestrante está assim com você? Tá tudo certo? Quando você entender que você é um broto, um netzer, que os nazarenos são o povo que ensina a Torá, que tem uma hierarquia, que tem um casamento diferente, um patriarcado, os anciãos, uma liderança. Existe sim liderança. Você precisa, para ensinar. Escuta aqui. Tomara que as pessoas agora entendam. Aquele que está te ensinando, se não for doutrinado por um nazareno, se ele não tiver tido imposição de mãos, escute aqui, ele pode ser um palestrante, gostando de tudo que você está fazendo. Porque quando você ensina sobre os nazarenos, a fisionomia muda, o cara bradava, recuava e não, isso não. Por quê? Porque os nazarenos, não é doutrina do Yeh Youssef, está em toda a Torá. Os nazarenos, os atalaias, os servos, os sentinelas, a seita, o grupo dos Netzarim, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Existe hierarquia. Existe imposição de mãos até para ser diácono. Para você servir, ser um empregado, você precisa ter imposição de mãos. E hoje os caras são mestres. Acham que podem ensinar a Torá. Conseguir ser judeu ortodoxo. Uau. Supra-sumo. Um monte de cara de negomachia aí. Um monte de gente. Messiânico, cristão. Todo mundo negando aí, ó. Gente de internet ensinando e tal. E aí vem Yahuwah e mostra para a irmã lá em Israel, no dia que ela conseguiu, que ela tinha negado o maior presente de Yahuwah, a maior semente era Yahushua, que ela conhecia lá atrás como Yehoshua, que o judaísmo ortodoxo chama Yehoshua, né? No palhebraico é Yahushua ou Yahusha. Tudo que ela conheceu não valeu nada. E o menino milagrosamente tem todos os sentidos, menos não enxerga e não ouve. Mas ela acredita que ele vai voltar. Porque ela está hoje querendo seguir os ensinos dos nazarenos. E entra em contato com quem? Comigo. Puxa vida. Que responsabilidade. Que responsabilidade que eu tenho, que o nosso projeto tem. Puxa vida, agora eu entendo porque está todo mundo passando por lutas e perseguições.
Agora eu entendo por que as coisas estão tendo obstáculos. Mas nenhum obstáculo vai nos parar, meus irmãos. Nunca me siga. Siga os nazarenos. Mas quando você encontrar o nazareno, você vai precisar que ele imponha a mão sobre você e te ensine. Da noite pro dia? Não. 2000 anos para aprender a Torá. 40 anos no deserto dando volta porque não obedecia. Ou você aprende com calma, ou você está com a cabeça na cova. Que Yahweh te abençoe nessa noite, te guarde. Yahweh diz que o nome dele vai ser divulgado ao longo de toda a terra, em meio das perseguições de Faraó, em meio aos falsos palestrantes. Eu não quero com isso dizer que eu sou o único nazareno, mas eu quero dizer que eu faço parte dessa escola. Jamais você vai me ver falando que só a gente aqui está ensinando certo, nunca. Mas se você não vê alguém se formando numa escola de nazarenos, que tenha pelo menos 7 anos de ensino, reconhecido por um nazareno, que esse ano virá aqui no Brasil meu instrutor, que a gente vai ver se consegue trazer ele aqui para dar uma palestra, não sei que data, não sei ainda, para que esses 13 anos que eu estou junto, que eu e minha esposa e meus filhos possam receber a imposição de mãos de um nazareno, para que a gente possa oficializar o nosso chamado aqui. Então aquele que não quer ser um nazareno, não quer submeter a ninguém, que acha que a gente está forçando a barra, que acha que a gente é cabeça dura, reflete aí, cara. Reflete aí. Quando Yahweh te dá um sonho, que já te deu, e falou com você, como falou com essa irmã, e outras pessoas mais que deu sonho, ou mostrou de alguma forma que você precisa acabar com o seu canal, né? E começar do zero, como você já me falou. E que você precisa salvar sua casa, que você nunca teve nem noção de igreja, nem de nada, você só prega, só ensina e faz vídeo. E você nunca se submeteu nunca foi numa igreja, nunca foi. Que bom, né? Nunca foi judeu ortodoxo, nunca foi messiânico. Agora eu tô aqui com palestrante. O palestrante, quando vê um nazareno, ele diz: não! Siga um Netzer. Não sei até como que a gente vai conseguir ajudar essa irmã, porque ela está mergulhada em judaísmo ortodoxo. Faz parte. Hoje é uma judia ortodoxa. Família, marido, os filhos, 4 filhos e etc. Mas se Yahweh falou com ela, a gente vai ensinar o Mashiach novamente. Não o Yehoshua do judaísmo, o Yeshua do judaísmo messiânico, o Jesus do cristianismo, o Zafenat Paner, mas o Yehoshua HaMashiach da Torá. Amém? Pense nisso. Será que o seu palestrante está gostando que você está nesse grupo aí? Nesse canalzinho? Fazendo cursinho? Yahweh te dê discernimento e abra a sua mente. Demore o quanto for para demorar, não importa, mas aprenda a Torá. Shalom, shalom. Que o Criador te abençoe e te guarde. Estou tentando continuar a fazer os vídeos, mas está difícil, tá? De saúde. Mas que Yahweh me dê força para continuar, que eu não vou parar. Shalom, shalom. Ani Israeli Netzarim. Sou israelita nazareno. Shalom.